Muitos conheceram Valerian e a Cidade dos Mil Planetas no cinema, uma aventura visual que prometia muito mais. Mas a história acabou ficando incompleta. O filme nunca teve continuação e milhões de pessoas jamais descobriram seu verdadeiro final. Hoje, vamos resumir os quadrinhos de Pierre Christin e Jean-Claude Mézières e revelar o desfecho autêntico dessa história. Esta história nos leva ao ano 2720, em Galaxity, a capital do Império Terrestre, onde a tecnologia permite viajar pelo tempo e pelo espaço. Valerian, agente da patrulha espaço-temporal, recebe uma missão crítica: deter Sean Bull, um tecnocrata rebelde que roubou uma nave com o objetivo de alterar a história. O vilão foge para a Idade Média, decidido a usar seu conhecimento avançado para se passar por um mago e dominar o passado, colocando em risco o futuro da humanidade. Ao chegar ao século XI, Valerian se vê em um mundo de castelos e perigos desconhecidos. Durante a perseguição, ele acaba preso em uma floresta encantada, onde a realidade parece se misturar com pesadelos. É nesse momento de vulnerabilidade que surge Laureline, uma jovem corajosa e astuta que vive naquela época. Ela não apenas o salva de uma armadilha mortal, como também decide acompanhá-lo na aventura, demonstrando uma inteligência e uma serenidade que surpreendem o viajante do futuro. O confronto culmina em Galaxity, quando Sean Bull libera criaturas de pesadelo, dragões alados e monstros saídos de antigos manuscritos medievais para espalhar o terror e se proclamar primeiro imperador da galáxia. Valerian derrota o vilão com um anel talismã que neutraliza os poderes de Sean Bull no exato momento de sua coroação. Esse encontro marca o verdadeiro início da parceria entre Valerian e Laureline, e prova ter qualidades excepcionais ao se adaptar com naturalidade às viagens no espaço-tempo. Depois de superar a ameaça de Sean Bull e suas criaturas oníricas, Valerian e Laureline descobrem uma terra marcada por um destino inevitável. Os agentes chegam a uma Nova York submersa, após o cataclismo de 1986. A cidade agora é um labirinto de arranha-céus que emergem do mar, onde a sobrevivência depende da astúcia, e a lei do mais forte impera entre as ruínas metálicas. A tensão aumenta quando Valerian é capturado por Sunray, um líder sagaz que saqueia a cidade para sobreviver, mas a desconfiança inicial dá lugar a uma aliança necessária quando eles descobrem que Sean Bull está manipulando robôs e tecnologias antigas para seus próprios fins sombrios. Ao lado do professor Schroeder, os heróis iniciam uma perseguição frenética que os leva da costa até as perigosas montanhas rochosas, enfrentando erupções vulcânicas e tempestades que castigam um continente à beira do colapso. Sean Bull foge para uma estação orbital, determinado a manipular o clima global. Valerian o segue até lá e, no confronto final, o vilão ativa uma máquina do tempo defeituosa para escapar, mas o dispositivo se desintegra no espaço, frustrando seu plano e deixando-o perdido no vazio. Com a ameaça neutralizada, Valerian e Laureline ajudam seus aliados a buscar refúgio em Brasília, antes de partirem. Ainda assim, o retorno ao futuro deixa um gosto amargo. A Terra do passado permanece mergulhada no caos e em desastres naturais, lembrando a todos da fragilidade do nosso próprio mundo. Esta missão leva Valerian e Laureline a Sirte, a Magnífica, o centro de um império impressionante que abrange 1000 planetas. Como agentes espaço-temporais, a tarefa deles é observar esse sistema e determinar se ele representa uma ameaça à Terra. Ao chegar, encontram um mundo vibrante, repleto de mercados exóticos, onde conhecem Elmir, o mercador. Esse aliado astuto lidera a guilda e busca a ajuda de Valerian e Laureline para restaurar a ordem em um sistema que parece estar à beira do colapso. A intriga aumenta quando eles percebem que Sirte caiu sob a influência de seres misteriosos, conhecidos como os Conhecedores. Essas figuras ocultam o rosto atrás de máscaras enigmáticas e exercem controle absoluto sobre o Império. A atmosfera fica cada vez mais tensa, enquanto Valerian e Laureline tentam se infiltrar nos círculos de poder. O perigo é constante, pois esses tiranos não permitirão que ninguém questione sua autoridade, nem que revele os segredos que guardam nas sombras. A história toma um rumo inesperado, com uma revelação impactante sobre a origem desses vilões. Valerian e Laureline descobrem que os Conhecedores são, na verdade, sobreviventes de uma antiga expedição espacial terrestre. Séculos atrás, esse grupo partiu em busca de um novo lar para a humanidade, após o terrível cataclismo nuclear
de 1986. Quando descobrem a verdade, a missão muda completamente, unindo o destino da Terra a esse império distante em uma luta desesperada por liberdade e justiça. Em sua jornada, Valerian e Laureline chegam a Technorog, um mundo que a Terra transformou em centro industrial essencial para o Império Terrestre. Tudo muda quando uma nave orgânica pousa e dela descem seres pacíficos chamados Auflololianos. Esses viajantes não são invasores, mas os habitantes originais que retornam para casa, após séculos de viagem, apenas para encontrar seu paraíso convertido em uma gigantesca fábrica. A tensão aumenta quando o governador da base terrestre tenta expulsar os recém-chegados, tratando-os como um obstáculo ao progresso. Valerian se vê diante de um dilema moral: obedecer às ordens ou enfrentar a injustiça que está testemunhando. Laureline, por outro lado, conecta-se imediatamente com a natureza quase mágica dos Auflololianos e decide defender o direito deles de viver em sua própria terra, desafiando a autoridade militar. O conflito atinge o auge no coração industrial de Technorog, enquanto Valerian e Laureline tentam mediar entre as ordens implacáveis do governador e os direitos ancestrais dos Auflololianos. Indignada com a exploração e a indiferença humana, Laureline se alia abertamente aos nativos, desafiando Galaxit e se afastando temporariamente de seu parceiro. Valerian, dividido entre o dever e a justiça galáctica, busca uma solução legal que respeite antigos tratados, sem paralisar a produção do Império. Em meio a debates acalorados, fugas discretas e o contraste entre a serenidade dos Auflololianos e o ruído incessante das máquinas, o tempo se esgota. No fim, os nativos, seres longevos e desapegados, decidem partir voluntariamente mais uma vez, incapazes de se adaptar a um mundo transformado em fábrica. No entanto, a família que Valerian e Laureline ajudaram primeiro permanece protegida por uma antiga cláusula de primeiro contato. São declarados embaixadores privilegiados, com todas as honras e comodidades na Terra. Agora, o casal se encontra em uma missão diplomática pelo sistema Uqbar, visitando os colonos terrestres que tentam prosperar em mundos distantes. No entanto, a calma se rompe quando descobrem que um planeta errante chamado Zahir vaga à deriva em uma trajetória de colisão inevitável com Uqbar 2. O impacto promete ser uma tragédia absoluta para os assentamentos humanos. Ao explorar a superfície de Zahir, os agentes encontram nômades pacíficos que coletam floguns, plantas energéticas usadas como armas. Mas o verdadeiro mistério os espera no interior do planeta, que é completamente oco. Ali, sob um sol central, descobrem uma civilização dividida por uma guerra absurda. A cidade de Malka, uma fortaleza militarizada sob o comando de mulheres, vive submetida ao domínio absoluto da rainha Clópica, onde os homens são reduzidos a escravos, força de trabalho ou soldados descartáveis. Em contraste, Valsenar, opulenta e governada por homens, obedece ao imperador Al-Zafrar, que perpetua um sistema machista extremo, no qual as mulheres são relegadas a serviçais, objetos ou combatentes sem valor. Ambas as cidades se enfrentam em um conflito eterno, sem perceber que todo o seu mundo está à beira da desintegração. Valerian e Laureline se infiltram separadamente. Valerian em Malka e Laureline em Valsenar. Usando sua astúcia, eles ascendem rapidamente em cada lado. Eles sequestram os líderes, obrigam-nos a se reunir e revelam a ameaça: a órbita instável de Zahir, causada pelo uso excessivo de floguns explosivos na guerra. Convencem ambos os lados a unir suas reservas de flogum para gerar uma explosão controlada que corrija a trajetória do planeta e evite a colisão com Uqbar 2. No final, os líderes se casam, selando uma paz frágil entre os sexos opostos. A guerra cessa temporariamente, Zahir se estabiliza e as colônias terrestres são salvas. Nada parece estar bem no cosmos. No remoto norte da Escócia, Laureline acompanha a idosa Lady Charlotte Seal no imponente castelo de Inverloch. A atmosfera é gélida e carregada de uma quietude inquietante. Ela segue instruções que, por enquanto, não fazem sentido. Há milhares de anos no futuro, Valerian luta contra seus próprios princípios, enquanto tenta atrair uma estranha criatura para trazê-la de volta através do tempo. Trata-se do Glapuntiano, um ser de apetite voraz que Valerian deve capturar, sem compreender totalmente para que será utilizado. Enquanto isso, na década de 80, Albert, um homem sábio e de muitos talentos, trabalha incansavelmente para ajudar os agentes temporais em meio ao caos.
As peças estão espalhadas pela história e a falta de informações claras faz com que cada passo dos nossos heróis pareça um salto no vazio. A situação é crítica. Galaxity está morrendo e uma ofensiva invisível atinge os pilares do poder mundial. Os Xingus, pequenos alienígenas espiões, rastreiam pistas desesperadamente, enquanto se confirma que alguém busca destruir a Terra em todas as suas épocas. De repente, no castelo de Inverloch, o impensável acontece. Um visitante totalmente inesperado chega ao castelo. Trata-se do chefe da agência de Galaxity, trazendo uma revelação devastadora. O misterioso planeta Hypsis é a verdadeira ameaça. O tempo está se esgotando e Valerian, Laureline e seus aliados correm o risco de se tornarem espectros se não deterem essa crise a tempo. Tudo começa entre os muros do velho castelo na Escócia. Depois de descobrir que Galaxity agonizava e que Hypsis era a verdadeira ameaça, Valerian e Laureline, junto ao sábio Albert, tentam descobrir a origem dos fenômenos que assolam a Terra. A pista logo os leva às águas geladas do Atlântico Norte. Em um navio cercado por neblina e gelo, junto ao chefe de Galaxity, ao poderoso Glapuntiano e aos astutos Xingus, eles iniciam a busca. A busca por um navio fantasma cria uma atmosfera de medo e dúvida, pois eles sabem que algo sobrenatural os observa das sombras do oceano. O mistério rapidamente se transfere das ondas para o espaço profundo. O grupo chega a Hypsis, um planeta situado na própria borda do universo. Ali é revelado o segredo mais bem guardado da criação. Eles não enfrentam um exército de monstros, mas uma trindade de seres desconcertantes que parecem saídos de um pesadelo estranho. Um ancião, seu filho e uma fria máquina calculadora ditam o destino dos homens com uma indiferença que gela o sangue. Nossos heróis precisam recorrer a toda a sua astúcia para convencer esses deuses caprichosos de que a humanidade merece uma oportunidade e, assim, evitar a catástrofe nuclear de 1986. A tensão é insuportável, o tempo corre contra eles e a destruição parece inevitável. Finalmente, conseguem um pacto. O resultado é uma troca de consequências profundas. Os senhores de Hypsis aceitam impedir a catástrofe nuclear, mas, em troca, alteram o curso da história para evitar o grande cataclismo que teria servido de base para a civilização futura. Como consequência direta, o futuro que os protagonistas conheciam se desfaz no contínuo espaço-temporal e Galaxity deixa de existir para sempre. Valerian e Laureline salvam o mundo contemporâneo, mas ao preço de se tornarem exilados do tempo, sem um lar para onde retornar no século 28. O deus de Hypsis observa com fúria os laboratórios da MV-Axis. De sua torre celestial, ele vê como essa empresa fabrica clones perfeitos a partir do DNA de atletas, modelos e estrelas do entretenimento. Eles não apenas alteram a natureza humana, mas também criam seres imortais que ameaçam sua própria divindade. Sua cólera explode em raios que atingem a sede parisiense da MVAXIS. As ações despencam vertiginosamente, os acionistas entram em pânico e a bolsa treme diante desse ataque divino sem explicação. Em meio ao caos, o arcanjo caído Sati surge como um predador oportunista. Enquanto as ações da MVAXIS caem brutalmente, ele ordena a seus agentes que comprem massivamente. Com frieza calculista, aproveita o medo para adquirir o controle da empresa a preço de barganha, mas sua ambição entra em choque com a do deus de Hypsis. Duas forças sobrenaturais se enfrentam pelo destino da humanidade em uma sala de reuniões cheia de executivos aterrorizados. Após negociações tensas, chegam a um pacto. Valerian, atuando como intermediário terrestre, exige respostas cruciais. Onde está a Terra após o cataclismo de 1986? Sat concorda em revelar a verdade por meio de seu conhecimento psíquico. Ele mostra uma imagem aterradora. O planeta flutua à beira de um buraco negro supermassivo, seu futuro em risco, enquanto Galaxity permanece perdida no tempo. Mais tarde, em Davos, na Suíça, durante o Fórum Anual dos Poderosos do Mundo, LCF Sati é apresentado como o homem mais rico do planeta, o rosto triunfante de uma globalização sem limites. Sua fortuna eclipsa nações inteiras, enquanto os jornalistas celebram sua ascensão. Valerian aperta a mão de Laureline enquanto murmura com determinação: "Voltaremos a encontrar Galaxity." Ela responde com calma serena: "Se você diz, querido." Enquanto o mundo aplaude um anjo caído disfarçado de magnata, os agentes espaço-temporais sabem que a verdadeira batalha está apenas começando. Valerian e Laureline agora se veem em um cenário de vulnerabilidade absoluta.
Sem o respaldo de Galaxity, os agentes espaço-temporais percorrem um cosmos onde as regras mudaram. A trama começa com uma urgência palpável. Nossos protagonistas precisam encontrar um propósito em um universo que parece tê-los esquecido, enfrentando perigos que já não conseguem resolver com tecnologia do futuro. O conflito se intensifica quando acabam envolvidos em uma guerra alheia no planeta Blopik, onde Humph, Senhor da Guerra, quer travar uma guerra contra a própria guerra e vencê-la. Lançar um conflito final devastador para conquistar tudo e pacificar o mundo pela força, usando seres vivos como instrumentos de destruição. A intriga cresce ao descobrirem que essas armas não são simples máquinas, mas criaturas conscientes submetidas a uma crueldade extrema, como o grotesco e destrutivo Schniarfer, que Valerian transporta em segredo. Laurelin, sempre guiada por sua bússola moral, lidera a resistência emocional, enquanto Valerian luta para manter o controle em um ambiente onde cada aliança é uma armadilha em potencial. Uma caravana de artistas itinerantes, com habilidades extraordinárias, presos em Blopik, cruza seu caminho. Eles são enganados e quase usados como armas por Humph, mas acabam se unindo temporariamente aos protagonistas em meio ao caos. Por fim, conseguem desmantelar parte do horror e escapar, embora o caminho para recuperar seu lar permaneça como um objetivo distante e cheio de perigos. No desfecho, os artistas itinerantes, junto com Laurelin, montam um espetáculo cativante e trabalham no circo russo para arrecadar fundos e reparar a nave avariada. Enquanto isso, o vínculo entre Valerian e Laurelin se fortalece ainda mais. Valerian e Laurelin aterrissam no planeta Rubanis, um mundo caótico onde a corrupção e o comércio dominam tudo. A atmosfera é sufocante e cada canto parece esconder uma armadilha. Após a perda de seu status oficial, os agentes agora atuam como mercenários contratados, o que acrescenta uma tensão constante à sua sobrevivência, a começar pela necessidade urgente de reparar sua nave avariada. O mistério central surge quando o corrupto Coronel Tlock, chefe da polícia local, os contrata, por meio dos Xingus, para se infiltrarem no Círculo do Poder, uma zona restrita da qual ninguém sai com vida. A intriga cresce enquanto percorrem os círculos concêntricos da cidade, enfrentando uma burocracia letal e forças que manipulam a vontade dos habitantes. Valerian se infiltra no labirinto urbano, enquanto Laurelin é sequestrada por Nazultra, a ambiciosa e cruel antagonista que busca tomar o poder absoluto. O perigo não vem apenas das armas, mas de uma tecnologia que deforma a realidade, tornando impossível distinguir quem é aliado e quem é inimigo. O mais inquietante é o segredo no centro do poder, a revelação de que os governantes são meros impostores que usam um transmissor de ondas holográficas para projetar sua autoridade. Por fim, ao sabotar esse engano tecnológico, conseguem desmantelar a farsa e escapar em sua nave reparada, deixando para trás o caos das facções em guerra. Para Valerian e Laurelin, a jornada interminável pelo cosmos alcança seu ponto de não retorno à beira do grande nada. Longe da segurança de Galaxity e de qualquer mapa conhecido, nossos agentes se unem a uma expedição rumo ao vazio absoluto, um lugar onde o universo ainda não foi formado. Ali, entre a desolação e o silêncio das estrelas que ainda não nasceram, descobrem que o nada não está vazio, mas esconde uma ameaça antiga e colossal que esteve esperando nas sombras. A intriga dispara quando compreendem que sua busca pela Terra Perdida os levou diretamente à boca do lobo, colocando-os frente a frente com um inimigo que desafia qualquer compreensão. O perigo se materializa em A Ordem das Pedras. Esses monólitos conscientes, os Voloks, não são simples rochas, mas uma força destruidora que busca limpar o universo de toda a civilização imperfeita. A tensão escala dramaticamente enquanto Valerian e Laurelin lutam não apenas por sua sobrevivência, mas pelo direito de existir de todas as espécies. É uma corrida contra o tempo e contra uma entidade fria e implacável. O desespero se mistura com a esperança quando descobrem que a chave para deter esses gigantes de pedra e recuperar seu lar está em um objeto mítico e poderoso, capaz de reescrever a própria história. Com o universo à beira do colapso sob o jugo dos Voloks, nossos heróis reúnem todos os seus aliados recorrentes em um reencontro final épico no estilo dos Vingadores Cósmicos, Xingus, Albert e muitos outros, para a batalha decisiva. Eles precisam tomar uma decisão impossível. O Abretiempo não é apenas uma arma, é uma chave para curar as feridas do tempo, causadas desde os incidentes de Os Maus Sonhos. Em um final carregado de emoção e nostalgia, Valerian e Laureline decidem abandonar tudo
e escapar definitivamente do serviço espaço-temporal. Com a ajuda de Shombul, um antigo inimigo que sobreviveu após os esforços de nossos heróis para restaurar a Ordem, agora redimido e transformado em aliado, recuperam e consertam sua velha mini-nave temporal para realizar um último salto rumo a Paris no início do século XXI, onde planejam reencontrar seu fiel contato, o Sr. Albert. Durante a viagem, a nave, em mau estado após anos de abandono, sofre uma falha catastrófica que provoca um acidente temporal. Valerian e Laureline são revertidos física e mentalmente, à idade de cerca de 6 anos, perdendo quase todas as suas memórias adultas. A nave cai nos arredores de Paris e fica destruída, mas os bombeiros resgatam as 2 crianças ilesas. O Sr. Albert, alertado sobre o incidente, mobiliza seus contatos e se torna o tutor legal deles. Ele os adota, mantém seus nomes originais, Valerian e Laureline, e os cria como se fossem seus próprios filhos, em um bairro tranquilo da capital francesa. Conta pra gente nos comentários qual outra saga de filmes ou série incompleta você gostaria de ver aqui no canal. E lembra, a melhor forma de apoiar o canal é deixando o seu like e se inscrevendo. A gente se vê no próximo vídeo!